gurizada? Tudo jóia? Por aqui tá tudo top. Estão gostando da nossa maratona de histórias? Espero que sim. Hoje eu vou falar para vocês da história da Electra, conhecida também como A Vingança. Ai, que palavra assustadora. É assustadora, mas é mais comum do que a gente imagina, né? Nas nossas vidas. Quem era a Electra? Ela era filha de um rei chamado Agamenon. Esse Agamenon, ele era um guerreiro, um cara instruído. Ele era irmão do general espartano chamado Menelau. Essa dupla aí fazia várias peregrinações, inclusive a Guerra de Troia foi da participação desses dois, foi encabeçada por esses dois irmãos, né? Juntos com Odisseu, que é um outro carinha que é rei de Ítaca. E esse Agamenon, ele tinha uma esposa chamada Clitemnestra. É um nome bem estranho, aliás os gregos têm nomes estranhos, né? Essa esposa do Agamenon, ela tinha um caso amoroso com o primo dele, Egistro. E esse caso ele era escondido, né? Mas um dia, enquanto a Clitemnestra e o Egistro combinavam a morte do Agamenon para que pudessem ficar juntos, a filha do casal, chamada Electra, escutou. Aquilo para essa menina foi um choque muito grande, porque o pai em seguida sairia para a Guerra de Troia, e segundo o que ela ouvira, assim que ele retornasse, ele seria assassinado. Essa guria ficou assim muito nervosa. Vocês sabem que alguns mitos gregos, eles dão origem na psicanálise a alguns estudos e são usados pela psicanálise em alguns casos. Por exemplo, tem o Édipo, que eu já contei a história no canal aqui pra vocês. O Édipo dá origem ao complexo de Édipo, que é aquele filho, o homem que é muito próximo da mãe, que se dá muito bem, sabe o que a gente chama de filhinho de mamãe, que a mãe super protege, o filho é muito agarrado com a mãe. O mito de Édipo nos explica esse tipo de situação. E a Electra é o contrário. É o contraponto. O mito de Electra explica para a psicanálise esses assuntos de meninas que são muito agarradas com o pai. Sabe? Tem criança, tem guria que é muito junto, muito próxima do pai, né? Então o mito de Electra nos explica isso. Quando a Electra descobre que a mãe ia fazer essa atrocidade, ela fica muito nervosa, muito triste. E quando o pai finalmente é assassinado pelo casal de amantes, a Electra pega o irmão, o Orestes, e foge de casa. Vai embora. Passa um tempo e esse tempo a Electra gasta armando um plano de vingança contra a mãe, para vingar a morte do pai. Esse plano, depois que tá pronto, o Orestes já tá moço, o irmão dela, e aí ela diz: agora a gente vai voltar lá e tu vai matar a nossa mãe e o amante dela, porque eles mataram nosso pai. Nossa, parece uma coisa trágica. Por isso chamada a vingança. Tem vários abordagens nessa história. Como a gente é mal acostumado a falar as coisas na frente das crianças, pensando que as crianças não estão ouvindo, não estão entendendo, não estão percebendo, grande erro dos pais. Eu sou professora, vocês sabem que eu sou professora, e eu sempre observo muito isso em depoimentos, em conversas. As crianças são ouvidos gigantes. O alcance do ouvido de uma criança a gente não tem noção. Parece que eles estão jogando, parece que eles estão dormindo, mas na verdade eles estão ouvindo tudo. E dependendo do grau de maturidade dessa criança, ela pode até não assimilar aquilo naquele momento, né? Não computar aquela informação, mas com certeza ela está guardada no HD. E mais cedo ou mais tarde ela vem à tona. Então por isso, pais, fica o alerta que pais, padrastos, madrastas, gente responsável por crianças, quando tiver criança por perto, vamos cuidar. Vamos observar, vamos tentar evitar de falar coisas importantes, coisas sérias, coisas confidenciais quando tiver uma criança por perto. Isso mais adiante pode ser destruidor para a própria criança, que na maturidade vai voltar a ativar, a acessar esses dados, e para a gente que é adulto, que depois vai ter que enfrentar um confronto desse aí, que vai ter que, né, ouvir coisas que a gente
nem esperava ouvir e nem queria ouvir, porque é uma coisa que já passou há muito tempo. Mas então fica a dica, tá? Cuidem. Então a Electra cresceu e voltou, ela e o irmão, pra acabarem com o pai, com o padrasto e com a mãe. E assim foi feito. Então o pai já havia morrido, aí eles matam, o Orestes mata a mãe e mata o amante. Esse menino, ele é levado a julgamento, porque na verdade ele comete, né, um matricídio. E aí, na hora do julgamento, alguns jurados dizem que ele merece ser condenado e a outra metade diz que ele não merece. Fica dividido. O júri se divide. Alguns acham que sim, porque foi um matricídio, alguns acham que não, porque ele teve motivo por ter visto a mãe matar o pai, enfim, né? A defesa e a acusação, elas empatam. E aí o que acontece? Quem é chamado para resolver essa encrenca? A deusa da sabedoria e da justiça, Minerva ou Atena. Vem cá, Atena, conta aí o que tu acha. Aí a Atena, com muita propriedade, com muita sabedoria, com muito equilíbrio, analisa a situação. E decide. O menino deve ser absolvido. Esse voto que a Minerva faz, nesse caso do Orestes, gurizada, dá origem ao famoso voto de Minerva, que a gente ouve falar toda a vida aí nos tribunais quando o caso está empatado, então é chamado uma pessoa para dar o voto de Minerva. Porque voto de Minerva significa voto de desempate. Por que Minerva? Porque foi a Minerva que fez o primeiro desempate judicial da história segundo a mitologia grega. Gostaram da história? O desafio de hoje, que começa assim: vou desafiar você. O desafio de hoje é: tu costuma perceber quando tem criança perto de ti e tu tá conversando as coisas importantes? Ou não? Se sim, parabéns! Consegue evitar um baita de um enrosco pro teu futuro. Se não, mas dá tempo. A partir de agora, abre o teu olho, fica esperto. Não dá motivo, não dá moleza. Essa gurizada é terrível. Eles são muito mais espertos do que nós. Você sabe disso, né? Essa gurizada dá nó em pingo d'água. Vamos se ligar, porque essa gurizada não é de brincadeira. E eles guardam. Eles são caixinhas. Eles são baúzinhos de segredo. Eles vão guardando, guardando, e quando eles têm oportunidade, pum! Não é à toa que os terapeutas do mundo inteiro são lotados de adolescentes, crianças, adolescentes. Vocês acham que vem da onde todo esse material? Do que eles viram e do que eles ouviram. E infelizmente, na grande maioria das vezes, esse material é fornecido por nós pais. Então, gurizada, não custa nada ser cuidadoso, não custa nada trocar de cômodo. Quer discutir, quer debater, vai ali para outro lugar, deixa para amanhã, espera dormir. O melhor caminho é não te expor. Deixo aqui um grande beijo pra vocês. Deem like, curtam o canal, se inscrevam, vão no meu Instagram que lá tem um monte de coisa legal. Um abraçaço pra vocês. E logo, logo a gente tá de volta com uma nova história emocionante. Beijo da Grace Luz e até já, já!